Você já ouviu falar de um país composto por um grupo de ilhas no continente africano? Pode até ser que sim, mas será que estamos conversando sobre o mesmo lugar? Localizado nas águas do Oceano Índico, encontra-se um arquipélago pouco conhecido por nós brasileiros. Nesse episódio, vamos apresentar a história de Comores, um país localizado na costa leste da África. Eu me chamo Jennifer Souto. E eu, Maria Clara. Esse é o episódio 7 da segunda temporada do Projeto Nagaweto, que nasceu do programa Bolsa de Complementação Educacional do Cefet-MG, BCE, e tem como objetivo contar em forma de podcast a história de países africanos. Nessa edição, descobriremos mais sobre Djibouti, Seychelles, Comores e Eritreia. Já vamos iniciar este episódio com uma polêmica. Apesar de ser um país pequeno, o arquipélago possui 3 ilhas principais, ou 4. Em alguns locais dizem que são 4, em outros 3, mas vamos explicar o motivo. As ilhas são Grande Comore, Morreli, Anjouan e Mayotte, que apesar de pertencer ao arquipélago das Comores, é administrada pela França, mais uma incursão controversa dos europeus no continente africano. As Comores estão localizadas no extremo do norte do Canal de Moçambique, na costa oriental da África, e a capital, Moroni, está localizada na Grande Comore. As ilhas, inicialmente, foram ocupadas por diversos grupos da costa da África, Golfo Pérsico, Indonésia e Madagascar. Em 1505, o arquipélago foi visitado por exploradores portugueses e, por volta da mesma época, os Shirazi, subgrupo do povo Swahili, introduziram o Islã nas ilhas. Mas entre 1841 e 1912, as Ilhas de Comores se tornaram parte do Império Colonial Francês. E após a Segunda Guerra Mundial, as ilhas se tornaram um território ultramarino francês e foram representadas na Assembleia Nacional da França. Então, em 1961, as ilhas que até então eram 4, obtiveram autonomia interna. Mas em 1974, a maioria dos habitantes das 3 ilhas votaram pela independência, menos os moradores de Mayotte, que votaram na sua maioria a favor da continuação do domínio francês. Com 58,3% dos votos apurados, o sim pela permanência francesa já vencia, com 94,1% das preferências, contra apenas 4,6% do não, anunciou a Prefeitura de Mayotte. A taxa de participação na consulta popular foi de 60,81%. Em 6 de julho de 1975, as autoridades comorianas declararam unilateralmente a sua independência. Em 8 de fevereiro de 1976, a França organizou um segundo referendo para determinar se os residentes de Mayotte desejavam tornar-se parte do novo Estado comoriano. Esse segundo referendo mostrou um apoio ainda mais forte à permanência na República Francesa, com 99,4% da população votando a favor. Em 2 de julho de 2000, 73% dos residentes de Mayotte votaram para que a ilha adotasse um novo estatuto para que pudesse tornar-se uma comunidade departamental ultramarina. Então, em 2009, 95,2% dos residentes de Mayotte votaram para que a ilha se tornasse um departamento ultramarino. Em 2011, Mayotte tornou-se o 5º departamento ultramarino da França e o 101º departamento francês. Em 2003, Mayotte foi incluída na Constituição Francesa. Desde 2014, Mayotte é uma das regiões ultraperiféricas na União Europeia. Nos departamentos e territórios franceses ultramarinos, as leis e regulamentos em vigor na França continental são automaticamente aplicáveis, mas podem haver adaptações. Eles se distinguem das comunidades no exterior com estatutos específicos. A população das Comores se formou com a chegada de imigrantes africanos, indonésios, persas, árabes e malgaches, em diferentes proporções dependendo da região. Estes grupos étnicos misturaram-se fortemente, o que resultou numa grande homogeneidade étnica e também numa riqueza cultural. Nos dias atuais, as Comores têm uma população de aproximadamente 888.378, estimativa de 2023,
Cerca de 70% da população reside em zonas rurais e depende da agricultura de pequena escala para sua subsistência. Por exemplo, cultivo de arroz, milho, batata, amendoim, mandioca, legumes. Portanto, a geração de renda não é muito diversificada. Atualmente, as Comores ocupam a 156ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano, com $3.580 de RNB per capita e 42,4% da população vivendo na pobreza em 2014. Apesar do crescimento médio de cerca de 3% desde 2014, a economia não conseguiu alcançar a transformação estrutural necessária para reduzir a pobreza e fazer face ao elevado desemprego entre a população jovem. Em 2014, mais de 50% dos 15 e 24 anos idosos estavam desempregados. Agora, entrando em outro assunto, o comoriano é a língua oficial, uma herança dos povos bantu das ilhas, com uma notável influência árabe, particularmente na utilização do árabe como língua religiosa e cultural. Devido ao período de colonização francesa, o francês também desempenha um papel significativo nas Comores, sendo um dos idiomas amplamente falados no arquipélago. Essa diversidade linguística reflete a riqueza cultural e histórica das Comores, onde múltiplas línguas coexistem, cada uma com suas raízes. A moeda oficial das Comores é o franco comoriano. Essa escolha é uma recordação da era colonial, quando a França exerceu forte influência econômica na região. O franco comoriano foi adotado para manter a estabilidade econômica e fortalecer as relações com outras nações da região. Agora vamos falar um pouco sobre a história da bandeira das Comores. A atual bandeira do país foi concebida em 2001 e oficialmente adotada em 7 de janeiro de 2002. Suas cores têm significados profundos. Composta por 4 faixas horizontais em azul escuro, amarelo, vermelho e branco, a bandeira é um reflexo da rica herança cultural do país. No lado esquerdo da bandeira, destaca-se um crescente verde que representa a fé islâmica, uma parte fundamental da identidade das Comores. Além disso, 4 estrelas brancas de 5 pontas estão presentes na faixa vermelha, simbolizando as 4 ilhas principais das Comores. Sim, como você ouviu bem, mesmo a bandeira sendo atual, Maiote continua representada, que mostra que essa derrota nos plebiscitos não foi bem digerida por Comores. Essa inclusão na bandeira é um lembrete da complexa história compartilhada entre as Comores e Maiote, que desempenhou um papel significativo na região colonialmente e economicamente. A bandeira é, portanto, um símbolo de unidade, fé e identidade nacional, carregando consigo os traços da história e da cultura comoriana. Esperamos que você tenha gostado e aprendido um pouco sobre Comores. No episódio 8, vamos falar sobre as tradições, festivais e a vida cotidiana das Comores. Redação e edição de áudio: Jennifer Souto. Edição de texto: Nelson Nunes. Locução: Maria Clara e Jennifer Souto. Até mais!